Você não tem nem que negociar. E outra coisa também, uma coisa que eu percebo que tem muita mulher que faz e que, cara, pra mim é o cúmulo. A mulher fica, ah, não, eu acho que você é casado. Você não tem nem que falar, meu irmão, é bloquear e tchau. Eu tinha uma amiga do meu antigo trabalho que ela tava conversando com um cara e ela falava assim, não, mas eu acho que ele é casado. E ela tava meio que falando, não, eu acho que você é casado pro cara. Pô, se o cara tá tentando mentir pra você, você acha que só o fato de você pressionar ele vai fazer com que ele que ele assuma? É óbvio que não, né, gente? Então não sejamos ingênuos, é óbvio que se o cara quiser ficar com você, principalmente se você for um desafio pra ele, é aí que ele vai fazer, ele vai mover céus e terras pra ficar com você, minha amiga. Só que a tua postura é de uma mulher que se ama e que se respeita, então você não vai nem se dar o trabalho, porque assim, gente, tudo aquilo que você precisa ficar se questionando já é uma grande resposta, porque o cara, quando ele quer, ele demonstra, ele deixa claro. Quando a gente tem que ficar muito se questionando, ai, será que é, será que não é? Já, meu amor, já não é mais o homem certo pra você, a menos que você também esteja nessa frequência de dúvida, de não saber também o que é da vida. A mulher que ela já está posicionada dentro dela, dentro do feminino dela, ela já entendeu que ela não tem tempo a perder e que ela não vai ficar ali dialogando com uma pessoa. Principalmente se esse homem te quiser, ele vai fazer de tudo para demonstrar para você que ele tá com você e apenas isso, entendeu? Segundo ponto, esse cara tem que morar sozinho. Minhas amigas, pelo amor de Deus. Se relacione, queira se relacionar com um homem. O que é o homem? É aquele que tem um negócio lá embaixo? É óbvio que não. Um homem, gente, ele tem a postura de homem. E assim, quando a gente pensa num relacionamento sério, esse homem, não um menino, esse homem, ele tem que estar já preparado para viver uma vida a dois ou a três, se caso você quiser ter filhos, ou se você já tem um filho. Então, quando a gente tá ainda se relacionando com meninos, sabe? Meninos, eles vão panicar. Na hora do primeiro problema que tiver, minha amiga, o cara pula fora. Por quê? Porque não tá preparado. E a grande verdade, gente, é que quando a gente se prepara para ter um casamento, né? Vamos falar a longo prazo, né? Não só um namoro, mas quando a gente se prepara para um casamento, você tem que ter consciência que vão ter altos e baixos na relação, assim como existem altos e baixos num namoro. Então, quando você se prepara, quando você começa a conversar com uma pessoa, é óbvio, gente, que com o tempo você vai conhecer aquela pessoa. Só que eu falo no sentido assim de começar. Tem que ser um homem. E esse homem, ele precisa já de alguma forma demonstrar que ele tem maturidade. E uma dessas formas é o cara morar sozinho. Quando o cara ainda mora com mãe, com prima, com tia, com irmã, gente, já bota os pés atrás. Por quê? Porque esse homem, ele tem que estar pronto para uma vida. Não tô querendo dizer que uma pessoa que ainda mora com a mãe não tenha potencial para um relacionamento amoroso, tá? Às vezes a pessoa tá passando por um momento delicado financeiramente, é normal. Só que você precisa observar. Por quê? Porque se é um homem que quer viver a vida inteira na barra da saia de alguém, minha amiga, ali tem um problema, entendeu? Então, você tem que entender que você não é Rambo, você não tá aqui para resolver problema de ninguém. Da mesma forma que você hoje tá buscando a sua cura, da mesma forma que você hoje está aqui assistindo um vídeo, pensando em se transformar, se melhorar para um relacionamento, esse homem também precisa fazer a parte dele. Então não pense, porque às vezes a gente tem muita mulher que tá nessa de homem problemático, aí você pega um monte de problema porque você acredita que você é a salvadora e você tem que resgatar esse homem. Se esse homem ele tem um problema, se retire, deixa ele se resolver. E se um dia calhar desse homem estar bem emocionalmente, aí, né, emocionalmente, financeiramente, aí sim, aí dá para você começar a conversar. Fora isso, minha amiga, é beijo, tchau, antes só do que infeliz. Por que que eu falo isso, gente? Porque quando, enfim, eu vou chegar nessa parte. Calma, calma. Você tem que ver se esse homem ele tem uma visão alinhada de futuro. O que é visão alinhada de futuro? É o futuro rico, uma casa milionária? Não. Não se esse não for o seu objetivo. Por quê?
Porque quando a gente começa a se relacionar, e isso acontece até quando as pessoas já estão com anos de casamento, as pessoas elas vão mudando. Conforme elas vão mudando, elas vão se ajustando para permanecerem juntas. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que nós... Eu atraio aquilo que eu sou. Logo, na verdade, assim, eu atraio aquilo que eu preciso para minha vida, para que eu possa me curar, para que eu possa me melhorar como ser humano, porque esse é o propósito da nossa vida, né? Então, essa pessoa, ela vai vir e você pode, sim, avaliar. Poxa, ela tá alinhada com os meus objetivos? Porque pensa assim, ó. Uma vez eu tive um relacionamento que a pessoa falava assim, eu quero viajar ao mundo. E eu falava, eu quero ter uma família. Então, eu acho que a gente precisa ser maduro o suficiente e entender que, caramba, essa relação não tem futuro. Porque eu não sei se viajar o mundo com uma pessoa que não quer ter uma família, porque tipo, vamos parar pra pensar, pô, eu quero ter filho. E aí a pessoa tá querendo viajar o mundo. E eu fico pensando, tá, mas se a gente tiver um filho, se a gente, né, ter não sei como é que vai ser esse negócio. Então, é sobre você realmente assumir e bancar as suas decisões. Entender que se eu quero isso e essa pessoa quer outra coisa, eu acho que não vai dar muito certo. Como eu já contei pra vocês, né? Eu tava querendo relacionamento, o cara só queria uma noite e nada mais. Meu irmão, eu não tenho nem que ficar questionando com esse cara, porque o homem, gente, ele é muito decidido naquilo que ele quer. O homem, quando ele decide, quando ele bate o martelo que é aquilo, é aquilo. E dificilmente você vai conseguir mudar a cabeça daquele homem, principalmente se ele não estiver apaixonado por você. Tá entendendo? Então, se você começou a conversar com um cara e você já viu que o cara já tá com a cabeça formada em relação a uma coisa, não é você, a gostosona, né, que vai mudar. Eu já pensei isso, inclusive. O cara falava, eu não quero um relacionamento, aí eu ia lá, toda linda, toda bobona, acreditando que eu ia conseguir convencer o cara a mudar de ideia. E quem que quebrava a cara era eu. Então, não faça isso quando você perceber que o cara, né, tá formado com a cabeça em um objetivo. Meu irmão, tchau, I have to go now, I have to go. Nem sei se é essa a tradução, mas enfim, deixa pra lá, minhas amigas. Vamos pro terceiro, quarto? Não sei mais. Então, vai anotando aí, minhas amigas, o próximo tópico. Como ele pensa e age financeiramente. Gente, isso é muito importante. Por que que é muito importante? Porque quando a gente, né, assim, pensa assim, ó, eu vou casar com um homem e esse homem, eu não sou a favor muito dessa coisa de, o homem vai prover 100%, eu fico em casa cuidando das crianças. Eu acredito que tudo que é combinado não sai caro. Combinado não sai caro, é isso o ditado. Eu acredito que é muito importante, a gente tem que ter, assim, um alinhamento. Então, assim, financeiramente falando, a gente tem que estar pronto para que, se futuramente der ruim, né, o cara perdeu o emprego, ou você perdeu o emprego, que esse homem tem uma cabeça madura de saber, como um dia desses, vou trazer um outro exemplo para explicar o que eu quero falar, que é assim, ó, esses dias eu vi um cara que tava na internet e ele tava achando super legal porque ele colocou o nome da criança, o filho, ele foi registrar a criança e botou o nome da criança de Naruto. E aí, na cena, a mãe tava chorando, a esposa tava assim, chocada, olhando a certidão de nascimento, e o cara super achando engraçado, filmando a menina chorando no puerpério, né, com um bebezinho, e ela falando assim, eu não acredito que você fez isso, porque a gente fez tudo, o nome do menino, a gente tinha combinado que era Luan, ou seja, o cara quebrou o combinado com a esposa, foi no cartório, registrou a criança como Naruto, ou seja, não é sobre o nome, gente, porque vamos supor que nós somos um casal super radical, a gente gosta disso, beleza, é o filho de vocês dois, vocês estão em acordo. Agora, quando chega ao ponto do cara botar o nome da criança de Naruto, sendo que ele combinou uma outra coisa, isso demonstra infantilidade, isso demonstra uma falta de respeito com a companheira, com o filho. Não digo nem com o filho, porque assim, é filho dele, ninguém nasce na barriga errada, entende? Então, a partir do momento que é aquele pai, aquela mãe,
A responsabilidade é entre o pai, a mãe e Deus. A gente não tem nada a ver com isso. Não é sobre julgar o nome da criança, se é bonito, se é feio, se vai sofrer bullying ou se não vai. Mas é sobre você quebrar um combinado com aquela pessoa e você, de alguma forma, pensar que tá tudo certo. Então, quando a gente se relaciona com um homem menino, eles agem dessa forma. E quando a gente fala financeiramente falando, cara, se eu quero ter uma família com esse homem, a maneira como ele lida com o dinheiro, pra mim, é muito importante. Porque se é um cara que, vamos supor, a gente combinou de, sei lá, vamos comprar uma casa, vamos investir num sonho, vamos criar um projeto juntos. E esse cara simplesmente, não, hoje eu estou a fim de ir pro Havaí surfar. E simplesmente deixa todos os planos de lado e vai embora, meu irmão. Aí é pra tu repensar. Então, mulherada, esse vídeo tem uma pegada assim de eu tô fazendo umas palhaçadas e tal, mas eu quero que vocês entendam com seriedade que quando você pensa em entrar num relacionamento, você tem que ter uma clareza do que você quer pra tua vida. Independente de qual é o tamanho do cara, de qual é a cor dos olhos, de qual é a cor de pele, pô, não interessa, sabe? É importante que tu tenha em mente que esse homem que tu vai trazer pra tua vida não é só o homem que tu vai ficar ali uma noite e nada mais, porque quando é uma noite e nada mais, você fica, você pega e vai embora, acabou. Agora, quando você quer um relacionamento, você tem que estar atenta a esse tipo de atitude. Então, se vamos supor, o cara para aparecer, né? Eu não acho isso certo, gente. Não acho mesmo. O cara começou a ficar com você e aí ele gasta o dinheiro inteiro só pra te impressionar. Cara, isso daí é uma postura de um homem que não tem maturidade financeira. Então, assim, é importante você se atentar a esse tipo de coisa. Agora, se é um cara, pô, te leva no lugar, pode ser o mais simples possível, gente, porque não é sobre dinheiro, é sobre, cara, o momento, sabe? É sobre a experiência que você tá proporcionando para aquela pessoa e o principal, sobre a companhia daquela pessoa. Então, assim, se atentem a isso, não esperem, porque eu quero que o cara faça um jantar romântico, como eu já vi algumas pessoas e eu já fui essa pessoa. Nossa, o cara gastou muito dinheiro comigo, não sei o quê. Isso daí não é um mérito, muito pelo contrário, né? Do que adianta o cara gastou um dinheiro comigo? Uma vez eu vi, inclusive, o Davi do Big Brother falando sobre isso, que ele pegou R$ 400 na época e gastou pra sair com a ex-mulher dele. E aí, chegou no dia seguinte, o cara não tinha um centavo. Gente, isso não é maduro, isso não é uma postura de um homem que tem uma visão de, pô, eu posso gastar até aqui é o que dá e tá tudo bem, sabe? Principalmente quando é um homem maduro, eu acho que eu me sentiria até mais segura. É óbvio, né, que a gente tem essa impressão de que quanto mais o cara gasta, mais valioso ele é. E na verdade não, é só um homem que tá querendo te impressionar. Então pare e pensa nisso, mulher. Tu não vai se deixar levar, não. Você tem que observar. Peraí, o cara gastou tudo e amanhã ele não vai ter nada. Não precisa, meu querido. É óbvio que tu não vai falar, né? Mas tu vai observar, né? Porque eu também sou a favor de você deixar o cara tomar atitude, o cara pagar a conta. Eu não vou ficar me oferecendo pra pagar a conta, não. Tu quer pagar? Paga. Óbvio que conforme a relação vai avançando, você também tem que ser madura e se oferecer. Não, você quer que eu pague hoje? Não, beleza, então você paga aqui, eu pago aqui. Beleza, mas aí já é um relacionamento, não é eu tô conhecendo você hoje, tá entendendo? Tudo que eu tô falando aqui, gente, é pra que você, antes de quebrar a tua cara, porque a gente precisa entender isso. Por que a gente quebra a cara? Porque a gente não calcula muito bem os nossos passos, a gente não calcula os nossos os riscos. É óbvio que eu não sou a favor de você também não se jogar, ou melhor, você tem que ter cautela. Você pode entrar numa relação, mas você tem que entrar com cautela. Você tem que entrar e enxergar e avaliar aonde você tá pisando, né? Só simplesmente, vou me jogar. Vai lá e vê que a piscina é rasa, tá? Porque isso acaba evitando muitas dores na sua vida. Próximo tópico, gente. E o último. Ai, que legal. O último, porém não menos importante, tá, minha amiga? Se ele é disponível emocionalmente. Eu vou entrar nesse tópico do disponível emocionalmente, que linka muito com o primeiro, que é o seguinte, gente. Tem muitos homens que às vezes mora com mãe,
que às vezes são dependentes financeiramente de mãe ou de ajuda de mãe. Sabe aquela coisa assim, ai, hoje eu tô sem dinheiro, vou ver se alguém me empresta, vou ver se mamãe me empresta. Gente, isso é muito complicado. Por quê? Porque isso demonstra que de alguma forma existe uma certa dependência, tá? E se existe uma certa dependência, é bem provável que essa pessoa não está disponível emocionalmente. Por quê? Porque tudo aquilo que eu preciso de alguma forma demonstra que há algo, um bloqueio dentro de mim. E isso, gente, lembrando que esse homem, tá? Isso é muito importante que vocês entendam isso. O homem que vem para tua vida, ele reflete aquilo que você é, aquilo que você tem e o seu processo, o seu momento. Então, tudo que eu tô falando aqui não é para que você olhe e fale assim: "Ah, esse daqui é torce o nariz e vai caçar outro". Não, é para que toda vez quando você estiver no game, o que é o game? É quando você tá no aplicativo, quando você já tá conversando com alguém, todas as vezes que você se permite estar no game, porque isso é importante, a gente também não pode sair totalmente, né? A gente dá uma pausa, tô aqui, tô quietinha, tô reclusa, mas daqui a pouco eu volto, eu vou voltar, porque eu não desisti, eu ainda não construí a minha família, eu só paro quando eu conseguir. Mas enfim, o grande ponto é que quando você estiver no game e vier um cara, por exemplo, indisponível emocionalmente, vier um cara problemático ou um cara que gasta demais, que é inconsequente, isso é uma informação para que você se enxergue. É o espelho refletindo a tua imagem, seja a imagem de algo que você ainda é, seja a imagem de algo que você ainda precisa curar, seja a imagem de algo que você precisa resolver de alguma forma na sua vida. E para saber como resolver, eu ainda não posso te dizer, mas futuramente eu vou vir para te ajudar. Mas enfim, o grande ponto é que você precisa ter a clareza dessa pessoa e mais do que nunca usar como um grande como é que os atores falam? Como um grande laboratório de estudo. Ou seja, esse cara que você atraiu, ele era muito carente, então talvez ele esteja refletindo um lado seu que você precise olhar. Esse cara, ele ainda depende dos pais. Você também precisa olhar, porque é bem provável que você tenha também uma dependência. Por quê? Porque isso, gente, nos alinha. O alinhamento é basicamente você ir se transformando para chegar no que você quer. Às vezes, eu via muito isso até em mentoria. Tinha pessoas que falavam assim, não, porque eu não gosto de homem assim, assim, assado. E a pessoa meio que exigindo, né? Beleza. Pô, tu olha assim, você fala, pô, mas tu quer... Não, não é beleza não. Queria um homem bonito e rico. E eu ficava pensando, cara, vamos parar para pensar. Existem homens ricos que se relacionam com mulheres pobres? Existem. Mas, gente, eu vou ser sincera. Eu não vou ficar aqui criando e nem... Não vou ficar falando só o que as pessoas querem ouvir. Eu vou falar a verdade, meu compromisso é com a verdade. Vamos combinar. A mulher tem que ser bonita. A mulher tem que ter, no mínimo, um silicone. Vai me dizer que você, não digo você porque eu não te conheço, não sei quem você é, mas minha amiga, eu, com a cara que eu tenho hoje, por mais confiante, por mais linda que eu seja, mas o universo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu não duvido que um dia eu possa conhecer um homem rico, bonito e tudo mais, mas eu acredito que tudo é uma questão de frequência, tudo é uma questão de mentalidade. Eu já conheci homens ricos, já conheci. Só que, cara, eu tava numa mentalidade próspera. Já está se achando, tá querendo dizer que eu não tenho uma mentalidade próspera? Não, eu tô querendo dizer que a gente tem que estar alinhado com aquilo que a gente quer. Então, quando você exige uma coisa do outro, você tem que ser no mínimo. Você tem que ter o mínimo. Então, tipo assim, olha, não, porque não tem condições financeiras. E quem é você, minha amiga, na fila do pão? A minha colega de trabalho, fazendo faxina.
Não querendo desmerecer, tá, gente? Porque, assim, é complicado falar hoje na internet, porque eu me sinto muito amiga de vocês, então eu falo como se eu estivesse falando com as minhas amigas, mas isso pode ser mal interpretado aqui. Eu não tô querendo dizer que uma faxineira, né, que uma pessoa simples, que uma pessoa mais humilde não tenha capacidade de encontrar uma pessoa rica que ame ela. Só que, assim, vamos falar, gente, pessoas ricas, elas não andam em qualquer lugar. Então, vamos supor que tu vai pro boteco da esquina. Qual a probabilidade? Existe, mas vamos botar o pezinho no chão. Qual é a probabilidade de você encontrar um milionário no boteco da esquina? É isso que eu quero dizer, tá? Então é isso, minhas amigas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e coloquem aqui nos comentários o que mais que vocês querem que eu traga, porque vocês sabem, gente, às vezes criar conteúdo é muito delicado, porque, cara, são tantas ideias, vem tanta coisa na cabeça e às vezes, se não tiver alinhado com o que você quer assistir, eu vou gravar um vídeo e você não vai querer ver. Aí eu vou falar assim, caramba, não vou mais gravar, porque a fulaninha não quer, a Joana, a Maria, a Joaquina não quer assistir. Mas é isso, gente. Eu tô feliz que eu consegui gravar o vídeo. Ai, emocionada. Um beijo, minhas amigas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Bom final de semana. Até amanhã.